Então vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo, recomeçar, né, o nosso novo ciclo. Nós vamos retomar então o nosso bate-papo. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Legal? Tá bom. Vamos lá então, gente? Então vamos lá. Então a nossa reflexão da noite tem muito a ver com a nossa oração inicial, tem muito a ver com o nosso bate-papo do trabalho inicial, né? Jesus explicou algumas vezes aos discípulos, e no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, existe essa parte aqui muito interessante que ele fala o seguinte: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi a luz que clareie o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Ok? E ela continua. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Nossa, Paulo, isso acontece todo dia. Não é? Sem o quê? Se nenhuma dessas questões anteriores a gente não pedir, se a gente não buscar ajuda, se a gente não trabalhar por nós mesmos, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. Disse ao vosso próprio azar, porque a gente aprendeu aqui que azar não existe. Será abandonado às suas próprias forças. Ok, você não quer ajuda? Pode continuar carregando a caixa de 800 quilos nas costas. Tudo bem? Tal o sentido das palavras. Tudo isso é que significa essa frase que Jesus nos disse. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ok? Ô, Paulão, que boa notícia. Então, é só pedir que a coisa acontece. Se nós pensarmos assim, isso aqui não é uma realidade. Como nós já estudamos, existem todas as leis morais que interagem entre si. Ok? O que Jesus quis dizer com essa frase, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, é o seguinte: trabalha que o pagamento vem. Deu para entender melhor agora? Busca que você vai achar. Em nenhum momento, pessoal, nenhuma dessas frases falou assim, olha, fica aí que nós vamos te dar de graça. Para nós espíritas, o dito milagre, da forma como nós conhecemos, não existe. Nem sorte ou azar. O que existe é causa e consequência. Trabalho e merecimento. Eu digo isso porque eu já ouvi uma palestra uma vez numa casa espírita, onde o palestrante falou essa famosa frase, e falou, então, pessoal, tá sossegado, é só ficar sentadinho aí e pedir que Deus dá. É assim?
Como eu sempre falo, né? Pede aí o prêmio da Mega Sena. Não é assim, pessoal. Tudo está interrelacionado com todas as leis. Trabalho, merecimento, sociedade, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Tá? Mas que é fato. E todo início de trabalho nessa casa, nós fazemos cumprir isso daqui, ó. O que a gente fala? Pessoal, é um momento da gente relaxar e pedir a Jesus, pedir ao Pai, que os bons espíritos dessa casa possam intervir em nós. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Espíritos desencarnados têm a dar com pau. Mais do que espíritos encarnados. Tem os bons, tem os levianos, tem os bagunceiros, tem os sarristas e tem uma grande pleiade, uma grande falange de bons espíritos. Os bons, pessoal, seguem as leis do Pai. E uma lei sagrada de Deus é que cada um de nós tem o seu livre arbítrio. O que é esse tal desse livre arbítrio? Somos senhores de nós mesmos. Fazemos o que quisermos. Porém, aí vem a outra parábola. A semeadura é opcional. Você planta o que você quer. Porém, a colheita é obrigatória. Você pode fazer o que você quiser. Não pode? Mas é lei do Pai que nós soframos as consequências, boas ou ruins, de tudo aquilo que fizermos. De tudo aquilo que fizermos. Dessa forma, um bom espírito não pode interferir em nós se nós não pedirmos. Às vezes até estamos precisando. Né? Eu sempre gosto daquele exemplo, né? É como o aluno fazendo prova e a professora andando em volta, né, Fernando? Vê que está quebrando a cabeça naquele 2 mais 2 é 8, não é 8, é 5, não é 5, é 19. E a professora faz o quê? Ela fica de coração aflito, querendo... Lembra, tá bom. Mas ela só pode interferir se for para o bem. É assim com os bons espíritos. Estão sempre aos nossos lados. Sofrem quando veem que nós estamos sofrendo. Mas eles jamais podem interferir no nosso livre-arbítrio. Portanto, se não pedirmos o auxílio, eles vão fazer o quê? Vamos trocar fluido, trocar as energias, falar... né? E a hora que a gente fala, meu Deus do céu, me ajuda, eu falo, agora é comigo. Ok? Mas ajuda como? Vai lá e resolve a conta do aluno? Não. Pedir a assistência, eles virão acompanhar-vos. Não vão falar para a gente o resultado da conta, mas vão nos dar tranquilidade para pensar com calma. Vão tirar a nossa ansiedade, o medo de errar, para que a gente faça o nosso melhor. Né? Pedir bons conselhos, mas nunca a solução dos nossos problemas. Tá? Então, só para a gente fechar, falo isso constantemente nesta casa. Muito cuidado com os atendimentos ditos espirituais. Um espírito que lhe dá soluções, um espírito que lhe diz se faz ou se não faz, não pode ser um bom espírito. Ele está cometendo um crime espiritual. Ele está interferindo no seu livre-arbítrio, na sua prova, no seu progresso. Tudo bem até aí? Dúvidas? Mas e se? Não tem nenhum e se hoje? Vocês estão em começo de ano, vocês estão devagar, hein?
Ô, Cláudia, tão devagar, Cláudia. Tem que resgatar a matéria do passado. Não é? Vamos fazer uma revisão, falar como é que era isso aí mesmo, né? Então tá bom. Beleza até aí, pessoal? É isso que Jesus quis dizer. O evangelho está aí, né? Tem séculos, tem milênios e a gente ainda não compreendeu ele bem. Tá bom? Vamos seguir. Bom, estamos lá na parte terceira, né, no livro dos Espíritos, falando das leis morais. Vamos encerrar o capítulo 12, vamos encerrar também a parte terceira que fala das leis morais. É disso aqui que eu estava falando, para quem não lembra, que tudo que vivemos em termos morais, em termos psicológicos, tem que estar dentro daqui, ó. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, da justiça, da perfeição moral, e todas elas são harmônicas entre si, nenhuma delas briga uma com a outra. Nenhuma dessas leis é contrária à outra. É fácil? É a perfeição de Deus. Não poderia ser diferente. Se as leis são ditas morais, né, ou divinas ou naturais, elas não podem ir uma contra a outra. Tudo bem? Então vamos seguir. Capítulo 12, perfeição moral, caracteres do homem do bem. É uma questãozinha só, vamos lá. Questão 918, é onde a gente parou na 917, né, no dia 8 de dezembro, tá? Aí o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Qual que é o sinal? Pessoal, é uma boa pergunta, né? Porque a gente vira e mexe, encontra com pessoas iluminadas, né? Não tem um monte de iluminado aí? Não, porque eu nem sei porque eu venho aqui na Casa Espírita, mas para ajudar vocês que estão ainda no comecinho, né? Tem muito disso. E nós somos muito pequeninos ainda, somos muito pequenos, muito novos na cadeia da evolução. Então ele pergunta quais são os sinais que a gente consegue reconhecer o progresso. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. É fácil. O que ele falou? Ele falou que todos os atos da vida na matéria estão de acordo só com isso daqui, ó. Alguém aqui é voluntário? Daqui uns 4,5 bilhões de anos, talvez, André. Talvez, né? Olha que interessante, como é que a gente sabe se o espírito está em progresso? Prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Onde é que nós estamos nessa escala aqui, pessoal? Aonde que nós estamos? Não estamos ainda, né? Olha, entre o protozoário e o arcanjo, nós estamos um degrauzinho para cima do protozoário, né? Por ali. Bom. Perfeição moral, vamos para o último, conhecimento de si mesmo, né? Vamos lá. Qual o meio prático mais eficaz para... Oi? Vamos voltar então, voltemos. Quando a gente fala, por mais que sejamos pequeninos, estamos lá no início da evolução, se pensarmos que todos os dias é uma oportunidade de recomeço, e quando a gente encontra pessoas iluminadas que você vê que faz o bem sem olhar quem, então também não é sinal de progresso? Se é ótimo. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a gente está todo dia melhorando. Lembra que a gente já viu aqui? Ninguém regride.
Ninguém aqui volta para trás. Ai, Paulo, mas nossa, mas eu ainda sou ruim, hein? Eu brigo, eu bato. Você não viu como é que você era na encarnação anterior. É lei de progresso. Mas acho que ela tem essas pequenas Olha lá. no nosso dia a dia. Lei do progresso. Vamos melhorando dia a dia sim, né? Porque, assim, ó, a pergunta seria, vou falar um termo mais chulo, talvez, assim. Vamos lá. Seria, tem um sinal na testa daquele que está melhor? Não, não é Não. isso. Mas a gente acreditar que todo dia, todas as pessoas são capazes de ser melhor, não é também Sim. uma... É a lei do progresso presente. É exatamente isso. É a lei do progresso presente. Mas aí cabe uma observação. Ninguém tem um sinal na testa. No plano material. Porque desencarnados, os espíritos se reconhecem pelas suas evoluções, graus hierárquicos. E não é, como eu costumo dizer, pessoal, na erraticidade, no plano espiritual, não existe mentira. Um espírito pode mentir para a gente? Fácil. Para nós encarnados, é o que mais acontece. Quantos e quantos médios não são enganados? Quantas e quantas casas espíritas, igrejas, sinagogas ou não são enganadas por espíritos levianos? Mas entre eles e na erraticidade não existe mentira. Lei do progresso, estamos sempre melhorando. Até, vamos lá, né? Bom, mas quando você vê uma pessoa fazendo uma boa obra, não é um sinal de evolução? Depende. Qual é a real intenção dessa pessoa? Não, se ela está fazendo... O sem bem? a plateia, Sem plateia, né? É. Ela está fazendo dela com a intenção de apenas fazer por acaso alguém viu. Não é que ela queira mostrar. Isso. Ficaram sabendo casualmente de que ela estava fazendo bem, ok. Agora, aqueles que falam, vamos aqui hoje realizar o bem, a gente já estudou isso aí, né? Já perdeu 80% do bem que você receberia do bem que você fez. Né? Lembra que lá atrás não é meritório, e ele fala que a esmola dada com soberba, uma esmola, por exemplo, né, que mais humilha do que auxilia, pode guardar seu dinheiro no bolso. Né? Fala, vamos lá. Então, mas eu acredito que tem pessoas que a gente consegue ver que elas são mais iluminadas. Tem. Por mais que não tenha escrito na testa, a energia que a pessoa passa quando está perto. Não necessariamente você vê um ato, mas é uma energia positiva, uma... Lei da sintonia, Isso. a simpatia energética. Isso. É um pouquinho que ela falou, mas tem aquela simpatia entre os iguais? Sim. Os iguais se atraem. Não, mas ela falou de sentir que a pessoa é do bem, né? Tá iluminado. Então, quem consegue sentir que alguém é do bem? Quem também é do bem. Porque uma pessoa do mal, na verdade, ela olha para uma pessoa fazendo coisa boa e fala, idiota. Ai, que cabeçudo. Perdendo o tempo dele aí fazendo essas coisas. Então, pessoal, daí de novo, o que é que vai? Lei da sintonia. Aquele que é bom reconhece, sente a boa energia. E aquele que é mal também sente. E podemos ainda sentir a energia pesada, a energia densa. Com muita facilidade. Beleza? Seguir? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, o que a gente faz para melhorar? Chuta. É só fazer cumprir aquelas pequenas leis morais. Só aquilo ali, tá fácil. Vamos ver. Um sábio da antiguidade falou disse, esse sábio foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E nessa parte do Livro dos Espíritos,
a um comentário um pouquinho longo de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo católico, não é? No entanto, ele teve uma participação muito grande na elaboração do Livro dos Espíritos. Em vários comentários, vários textos, várias psicografias de Santo Agostinho. E aí o Santo Agostinho, quando tem essa pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. E aí ele dá o seguinte conselho, façam como eu fazia quando estava encarnado. O que o Santo Agostinho fazia? Todo dia de noite, quando ele chegava em casa, ia dormir, recolhia-se ao seu quarto e começava a pensar no dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu não fiz? O que eu deveria ter feito e não fiz? Então ele se conhecia a si mesmo. Puxa vida, eu deixei de cumprimentar o Carlão, eu estava meio preocupado com o serviço, disfarcei, virei para o lado, que coisa boba, amanhã eu vou cumprimentar o Carlão. É assim que a gente vai se melhorando, conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas falhas, as nossas dificuldades. Legal? Vamos lá. Com isso, pessoal, a gente encerra a parte terceira, né? Que corresponde ali a um livro do Evangelho. Tá? Nós vamos entrar agora na parte quarta do Livro dos Espíritos. E essa parte quarta vai falar das esperanças e consolações. O capítulo 1 fala das penas e gozos terrestres e o segundo das penas e gozos futuros. As penas e alegrias, as dificuldades e alegrias da vida encarnada e as dificuldades e alegrias da vida espiritual, que é a vida futura. Ok? Vamos entrar lá? Vamos embora. O capítulo 1, né, que vai falar das penas e gozos terrestres, nós vamos falar sobre todos esses itens. A felicidade e a infelicidade, perda dos entes queridos. Quem aqui nunca perdeu um ente querido? Todo mundo. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas. Tem? É só vocês verem quanto divórcio tem hoje em dia. É impressionante, né? As pessoas se conhecem em 24 horas, namoram em 48 e uma semana estão casando. Depois fala, eu fiz uma união antipática. Vamos lá. Temor da morte e o desgosto da vida e o suicídio. Tudo isso está nesse capítulo 1. Tá ok? Então vamos lá. Felicidade e infelicidade relativas. Nós vivemos na Terra, não é? Vivemos uma experiência terrena. Somos espíritos temporariamente vivendo na matéria. Qual é a nossa condição estável? Fora dos espíritos. Boa notícia da noite. Somos imortais. Somos imortais. Aqui ninguém vai morrer. Ninguém aqui vai deixar de existir. Nós vamos trocar de vestes. Nós vamos mudar experiências da matéria. Mas somos imortais. Legal? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí? Completa. E aí, o que vocês acham? Pode um homem no sentido genérico, né, pessoal? Pode ser uma mulher também. Pode um homem ou uma mulher Eu acho que não. viver completamente feliz? Não. Eu acho que não, porque a felicidade que nós estamos falando é o que a pessoa quer para ela, né? Do jeito que ela é hoje. Será que isso é uma felicidade plena mesmo ou é só o que ela está buscando? Muito bom. E aí? Não, porque a gente está num mundo de provas e expiações. O objetivo daqui nem é ter a felicidade o tempo inteiro, é buscar melhorar. E para isso nem sempre a gente está feliz. Boa. E mais? Quem não acha nada?
Ah, vai tocando aí, Paulão, vê que do jeito que for aí, se for feliz, se não for, vai metendo o pé na jaca e vamos em frente. É isso. Pessoal, é assim que a maioria de nós pensa, né? A gente não para pensar nessas coisas. Fala, Ângelo. Paulo, eu acredito que a felicidade ela é a extensão do conhecimento que você tem e do que você almeja para você. Então, o casal, o homem ou mulher, se ele conheceu aquilo e o momento dele de felicidade e satisfação para ele, ele é feliz, é o conhecimento dele e é o suficiente para ele. Dentro do conhecimento que ele tem. Legal. Mais uma boa tese. Mas alguém quer arriscar? Não? Então vamos lá. Vamos ver o que os espíritos nos esclarecem, né? Não. A felicidade, boa pergunta. Podemos atingir da completa felicidade na Terra? Completa felicidade, não. Por quê? Por isso que a vida que lhe foi dada como prova ou expiação. Então matou a charada ali. Nós não vivemos um mundo de provas e de expiações? Por menor que seja a tua prova, por menor que seja a tua expiação, é sempre um momento de não felicidade. Se a gente está aqui para isso, nós não vamos ter uma felicidade completa a todo momento. Onde teremos isso? Nos mundos ditosos, nos mundos de elevação maior, né? Não no mundo de provas e expiações como a gente vive, tá? Mas calma que é relativa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Fala, Cláudia. Paulo, eu acho que a Ângela tem razão no que ela fala. Depende muito da visão do que é felicidade, né? De cada um, né? Então, como a gente está na matéria, talvez algumas pessoas não consigam alcançar, porque podem estar muito ligadas à matéria. Então, a felicidade seja trocar um carro, ter alguma coisa, e aí a gente não está sempre infeliz, mas a partir do momento que a gente está em outro plano, a gente entende que infelicidade tem uma outra razão de ser. Legal. É mais ou menos o que todo mundo disse aqui. A felicidade ela é subjetiva para cada um. Cada um, o que é que te faz feliz? O que é que te faz feliz hoje? Na verdade, Né? a gente não tem noção do que é essa felicidade plena. Não temos. Né? Vou falar aqui uma coisa. Às vezes, os médiums têm uma leve degustação do que é um momento de felicidade. Às vezes. Tá? Às vezes. Num trabalho mediúnico. Mas vamos seguir. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Não é? Então, quanto que dá para ser feliz? Aí alguns disseram, o que é que te faz feliz? É ter um carro novo? Por que a gente tem tanta gente com depressão em todas as camadas sociais? Tem rico com depressão? Ué, mas por quê? O cara não tem o carro que ele quer? Tem a casa que ele quer? Ele tem uma piscina no segundo andar, tem uma piscina no primeiro andar, ele tem 8 suítes e ele está infeliz. Porque ele calca a felicidade dele na matéria. E Jesus já tinha dito, né? Não coloca o teu tesouro em algo que a ferrugem vai comer, que o tempo vai desgastar. Porque somos imortais. Quanto tempo o carro vai durar? E vou mais além. Não calca a sua felicidade na outra pessoa. Porque a outra pessoa pode não estar sempre presente, ou pode simplesmente não querer mais compartilhar da sua felicidade. Ok? Então busquemos verdadeiros valores. E aí Jesus ensina isso todo dia. Né? Todo dia, o evangelho inteiro.
Vamos seguir. Aí o Kardec se aprofunda mais, né? Então, a gente está entendendo que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Não é o que a gente fala muito aqui na Casa Espírita? Está todo mundo falando da era da regeneração. O mundo está deixando de ser de provas espirituais. E a partir de amanhã, às 14h32, passa a ser um mundo de regeneração. Todo mundo feliz. É o que os místicos e esotéricos anunciam por aí. Sabemos que não é assim. Sabemos que toda modificação no universo é muito lenta. Até porque o relógio do universo não é o nosso. Deus não mede o tempo em horas, minutos e segundos. O tempo do plano espiritual, pessoal, não é nosso. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa? O que é um dia? É uma rotação, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta inteira sobre si mesma. Não é isso? Isso é um. Aí alguém, para facilitar, pegou esse negócio que a gente chamou de dia e dividiu em 24 pedaços. O que é uma hora? É 1/4 do tempo que esse negócio que a gente está em cima chamado Terra leva para dar a volta a si mesmo. O que é o ano? O que é o mês? Gente, é tudo calcado aonde? Isso, 1/24, desculpa. Corrija aí, 1/24. Tudo isso diz respeito ao quê? Ao planeta que a gente está. Aí eu te pergunto, e se você não está na Terra? Qual que é o tempo? É um tempo diferente do nosso, é uma outra noção, é uma outra dimensão de tempo. Vocês estão entendendo por que o tempo na erraticidade no plano espiritual é diferente do nosso? Faz 2 anos que minha mãe desencarnou. Irmão, ela está bem? Ainda está dormindo. Nossa, faz 2 anos. Mas o tempo lá é outro. Né? Olha, meu pai desencarnou faz 3 anos. Como é que ele está? No dia seguinte ele já estava trabalhando numa casa espírita, mas no dia seguinte o tempo lá é diferente. Ok? A evolução, o entendimento, como é que você é, em que estágio que você está. Então, enquanto isso não se verifica, enquanto a humanidade inteira não fica legal, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Porque o Kardec não se conforma, né? Fala, pera um pouquinho. Ainda que a felicidade não seja desse mundo, a gente vê pessoas felizes. Não 24 horas por dia, não durante o ano inteiro, mas a gente vê pessoas felizes. Ele fala, então ele fala, mas há uma possibilidade de ter uma felicidade relativa? É lógico, né? O Pai é soberanamente bom, amoroso, misericordioso. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria resposta dos espíritos. Sabe quem é que faz você ficar infeliz? É você, cabeção. Por quê? Você que calcou a sua felicidade num Mustang que você não consegue comprar, ou no Mustang que você conseguiu comprar e fundiu o motor no dia seguinte, né? Naquela barriga de tanquinho que você não consegue ter, né? E aí vai. Nós é que cavucamos a nossa infelicidade. Jesus não falou para a gente viver a vida simples? Jesus não tinha uma muda de túnica, né? Segundo a história. Não tinha uma pedra para encostar a cabeça na hora de dormir. Bem, um espírito crístico evoluído, né? Mas vamos lá. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então dá para a gente ser muito feliz dentro do que nós somos aqui. Dentro do que nós somos.
Essa é a tal da felicidade relativa. Legal? Vamos seguir? Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isso é uma afirmação do Kardec. Será que é uma afirmação verdadeira? Kardec está em 1850 e bolinha. A sociedade não mudou muito, mas ela era tinha algumas características. Mas ele está falando, ele começa assim, falou, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Por quê? Porque haviam serviçais que jamais iam sair daquilo. E haviam os nobres que jamais iam descer daquilo. Então é nesse sentido que ele coloca, olha, felicidade ela está relativa à posição de cada um, né? Aí ele pergunta, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Lembra que eu perguntei, o que te faz feliz? Nossa, uma partida de xadrez de 4 horas. Para mim não. Eu não gosto de jogar xadrez. Mas para ele, nossa, a maravilha do dia. Uma partida de xadrez de 4, 6, 8. Né? O pessoal fica montando quebra-cabeça lá em casa de 5.000 peças. Eu fico olhando e falo, meu Deus, minha família enlouqueceu. Eles adoram, mas para mim não. Então, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Lógico que para mim não é uma desgraça o quebra-cabeça, né? Mas aí vem a pergunta. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí? Quando a gente fala que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é uma obra também filosófica, são nessas questões. Né? A gente tem as nuances do mundo espiritual, tem as leis morais e tem um monte de questionamento social. Então a pergunta dele é isso aí. Tem alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do... Repete comigo, a posse do quê? Quem é que é feliz com a posse do necessário? Quase nenhum de nós. A gente sempre quer mais. E quando atinge o mais, a gente quer... E a gente vive insatisfeito. Aí vai no médico para tomar, começa a rever seus conceitos. Né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. É isso que traz felicidade. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pessoal, vamos combinar aqui? Quem de nós aqui? Quem de nós aqui tem a consciência tranquila e fé no futuro? Pode ser que em alguns momentos, né, do dia, da vida, algumas coisas que acontecem, mas a maioria de nós não. Você entendeu o que é um mundo de provas e expiações? Você entendeu quando ele falou lá atrás que normalmente o homem é o obreiro da sua infelicidade? Eu preciso ter. Não importa ser. Você nunca vai dar conta de ter tudo. Põe isso na sua cabeça. Não é? Vai dar conta? Consciência tranquila e fé no futuro. Tá bom para vocês? Oi? Vamos lá, Fê. Quando a gente fala que existe um ditado popular, não lembro a frase exata, mas fala que as pessoas dão mais valores quando perde. Né? Então, pequenas coisas do dia a dia, por exemplo, quando está com muita sede, vai lá e tem acesso à água fresca. É um momento. É a melhor água do mundo. Com aquilo do Do necessário. Né? Ou se passou por algum procedimento que fica impedido, ou suspenso o uso de um determinado alimento que goste muito. Não é uma felicidade poder voltar? É uma felicidade relativa. É um aprendizado de você estar feliz
com o necessário? Sim, é isso aí. É por isso que a gente tem tantas intempéries, a gente tem tantas interrupções, problemas nessa encarnação. É só para a gente aprender isso aí. Ó. Né? Tem 1 milhão de frases. Não construa seus castelos sobre areia. O que quer dizer isso, pessoal? Você vai construir toda a evolução da sua vida, todo o progresso espiritual em cima de algo que é volátil, que não depende de você. Vamos de novo, vamos construir a felicidade em cima de ter um carro bom. Não é? Muito cuidado. Temos que ser, eu costumo dizer isso daí, a gente tem que ser autossuficiente na nossa felicidade. A gente tem que ser feliz pelo que a gente é. Entender que a gente está crescendo, que a gente está progredindo dia a dia. Que erra, erra. Mas o que eu errei hoje é muito menos do que eu errei lá no passado. Famosa frase do Chico. Embora ninguém possa voltar ao passado e consertar os seus erros, todos nós podemos recomeçar hoje e fazer um novo amanhã. Que é voto de esperança maior do que esse? Não existe. Nós espíritas não cremos num Deus que castiga, não cremos no inferno, nós cremos em aprendizado e evolução. Melhora contínua. Todo dia a gente está melhorando. Paulo, mas o dia hoje foi horrível. Como eu sempre falo, vamos lá, começar a frase do ano para a gente decorar? Todo dia, por pior que seja o seu dia, é um passinho mais perto da luz. Porque é lei. É lei de Deus, ninguém vai para trás. Nenhum de nós vai para trás. Paulo, mas ele matou 10. Você não sabe quantos que ele matou na vida passada? Na vida passada ele trucidou 1000, nessa aqui ele só matou 10, já melhorou. Ai, mas que maneira horrível de pensar. É assim a lei da evolução. E aí vai a segunda frase da noite, que eu sempre falo, vamos repetir de novo. E nunca esqueçam que no universo de nosso Pai não existem vítimas nem injustiçados. Não existe. Ah, mas ele não fez nada. Tem uma frase que eu sempre gosto também, né? Que o Kardec pergunta pro Espírito de Verdade e fala assim, mas e quando eu vejo uma pessoa tão boa e eu vejo que acontece não sei o quê, eu sei que essa pessoa tal não sei o que tem, ele pega e responde assim, que sabes tu dessa pessoa? O que vocês sabem de mim? O que eu sei de mim? Eu sei do que eu estou vivendo essa encarnação. Porque se me fosse revelado tudo que eu já errei para trás, eu não suportaria essa encarnação, pessoal. Isso vale para todos nós. O manto do esquecimento é uma bênção de Deus. Então estamos melhorando sim. Fica feliz. Está melhor. Né? Vamos, para a gente encerrar na última. 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Aí ele está falando da diferença que cada um vê as coisas. Né? O que é muito bom para mim, o outro fala, mas você está prestando... Ah, eu gosto mesmo do quê? De charuto importado. Quem é que gosta de charuto importado? Para todos nós aqui que ninguém levanta a mão, seria o quê? Supérfluo. Mas para o cara ele pode calcar a felicidade dele. A mulher pode calcar a felicidade dela, não é isso? Então é isso que ele está falando. Ó. O que para um é supérfluo não representará para outro necessário e vice-versa. Ou seja, cada um não gosta das coisas que gosta. Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, né? Quando essa palavra preconceito colocada aqui, esquece desse preconceito de raça. É um preconceito. A gente acredita em algumas coisas, a gente tem alguns conceitos na cabeça que nem todos são certos e a gente se amarra naquilo.
E isso empaca a gente na evolução. Ok? Os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. O dia que a gente desencarna, pessoal, e vê as extravagâncias ridículas que a gente fez, a gente se arrepende. E vimos isso todo trabalho de quarta-feira aqui. Arrependimento, culpa, se eu soubesse que era assim, não teria feito isso. Então, mas calma, você vai ter chance, vai começar tudo de novo, tá bom? Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, perdeu o seu status, né? Conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as paixões, etc. É o supérfluo. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? Então aí o Espírito de Verdade fala, então essas pessoas que estão achando que o supérfluo é tão importante, olha para o lado. Olha como é que estão os outros irmãos, os outros que estão na prova junto com você, né? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo. Em que sentido, pessoal? De sempre ver que tem gente pior que a gente. E não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então, sempre que acontecer uma coisa ruim, olha para os que estão do lado. Dá uma olhadinha nas pessoas que estão em provas ainda mais duras que as nossas. E que muitas vezes não reclamam. Passam por aquelas provas de boa. E aí a gente vê as pessoas com depressão porque não comprou o iPhone 342 série B. Calca a sua felicidade na matéria e depois se perde. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta? Nós vamos encerrar por aqui. Não? Ninguém quer comentar, né? Eu tenho uma pergunta que na verdade não tem nada a ver com isso. É que eu fiquei com essa pergunta na cabeça, eu não queria atrapalhar naquele momento. Então você vai atrapalhar hoje. Te peguei, né? Vamos lá. Isso aí, pessoal, nunca deixe ele atrapalhar no dia certo, viu? Pode perguntar. Foi hoje mesmo, Então tá. um pouquinho... Então vamos lá. Que você estava falando da parte do mundo de regeneração, né? E que os místicos falam que daqui a pouco, tal dia, vai virar completamente. E aí, logo quando estourou a pandemia, eu vi em algum lugar, e honestamente eu não confio na minha fonte, tá? Provavelmente não foi nenhuma fonte muito positiva. Muito fidedigna. Mas falando que a pandemia foi um momento de um resgate coletivo mirando um caminho para o mundo de regeneração. Tem alguma notícia sobre isso? Tem. É verdade, então? Não é? Sim. Ah, é verdade. É. Tá, então. Ó, vamos. Foi bom. Peste negra. Lá na Idade Média, quantas pessoas morreram? Muito mais do que na pandemia. Gripe espanhola. 28 milhões. A tal da pandemia. Morreu. Mas de tempos em tempos, a humanidade experimenta essas desencarnações coletivas. E isso faz parte do mundo de provas e expiações. Né? Fica tranquilo, pessoal, que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, vai ficar nesse mundo um minuto fora do útil ou do necessário. Assim que o Paulão cumpriu o que veio fazer, esteja ele saudável, ruim, mas concluiu, tchau. Porque aqui é o local difícil.
A gente pensa muito no mundo achando que a nossa única vida é aqui, sendo que a verdadeira vida é espiritual. Então, de tempos em tempos, né, o Espiritismo fala isso, a gente tem as desencarnações coletivas, né? São grupos de espíritos que, pela sua similaridade, precisam passar por determinadas provas, caminham, porque todos nós temos as famílias espirituais. Quem que é? Meu pai, minha mãe e meus irmãos? É muito mais amplo do que isso. Talvez nós aqui, ó, e mais os 500, 600 espíritos que estão aqui hoje, sejamos parte de uma família espiritual. E a gente nem se fala muito, hein? Mas fazemos parte. E caminhamos no mesmo grau de evolução. De repente dá um terremoto, cai aqui, desencarnou 60 que estão aqui dentro. Para a espiritualidade, gente, na evolução, na ordem universal do Pai, perfeito. A gente é que sofre com tudo. Né? A gente tem até um pouco de egoísmo, de não querer perder as coisas que a gente gosta. Mas é assim que nós estamos aqui, nós vamos e ninguém perde ninguém, né? A gente perde celular, perde caneta, mas os entes queridos a gente não perde, eles estão lá esperando a gente. Legal? Tudo bem? Mais nada? Então, pessoal, muito obrigado. Na próxima segunda-feira estaremos aqui de novo. Uma boa noite a todos.